Olá! A gente recebeu para análise 2 textos que tratam de um tema, digamos, bem intenso: a natureza do mal. E a visão que eles trazem é surpreendente. É surpreendente. Normalmente a gente imagina o mal como algo poderoso, criativo, sedutor, mas as fontes de hoje sugerem uma ideia bem diferente. Uhum. E se a característica principal do mal não for o poder, mas sim o fato dele ser chato, repetitivo e, no fundo, covarde? É uma perspectiva que realmente nos faz repensar muita coisa, né? As fontes são trechos de Desespero Eterno, do Pai da Mentira, e O Rastejar Perpétuo, do Pai da Mentira. Certo. E o nosso objetivo aqui é mergulhar nessas ideias, entender como os textos constroem esse argumento. A análise vai girar em torno de 2 eixos que se complementam. Quais seriam? O primeiro é essa caracterização do mal como algo estático, sem novidade. E o segundo é a descrição do juízo divino não como uma batalha, mas como um momento em que a fraqueza fundamental do mal é totalmente exposta. Perfeito. Vamos começar então por essa ideia do mal como algo repetitivo. Vamos lá. O texto O Rastejar Perpétuo é muito direto nisso. Ele descreve o diabo como lixo irritante e desprezível. Mas a parte que me chamou mesmo a atenção foi sobre as ações dele. A falta de criatividade, né? Exatamente. Vou citar um trecho. O que ele fez com Eva e o que ele faz hoje em dia, quantos séculos tomando as mesmas atitudes, percebe? Essa ausência total de novidade é colocada como o centro da questão. Sim, e essa não é só uma observação casual. O texto ancora essa ideia na citação bíblica que abre a fonte. Sobre o seu ventre você rastejará. Certo. E a interpretação que a fonte dá a esse rastejar é muito profunda. Não é só um ato físico, uma humilhação. É um estado de existência perpétuo. O mal está, e usa as palavras da fonte, preso dentro da própria maldade. É um loop. Um loop. Essa é uma ótima imagem, porque um loop é exatamente isso. A ausência de progresso. Perfeito. A fonte até descreve a sensação que isso causa. Diz que o mal é chato, repetitivo, causa angústia porque nada se faz novo no mal, sabe? Isso vai na contramão de toda a glamorização do mal que a gente vê na cultura. Totalmente. Como se fosse algo fascinante, complexo. Aqui, ele é retratado como obsoleto. Exatamente. E a força desse argumento está no contraste que o texto estabelece imediatamente com o divino. A fonte diz: Jesus faz tudo novo após a conversão. Jesus constantemente muda tudo na vida do cristão. E a vida eterna é conhecer ao Pai e ao Filho, sempre com mudanças e um novo tipo de prazer. Sabe o que me chama a atenção aqui? Não é só a briga de bem contra mal no sentido moral que estamos acostumados. Não é. O texto parece estar pintando um quadro sobre dinamismo versus estagnação. De um lado, algo que está sempre se renovando, trazendo vida nova, e do outro, algo preso, incapaz de criar qualquer coisa genuinamente nova. É uma forma bem diferente de enxergar essa dualidade, não é? Muito diferente. É um ponto excelente. E o texto ainda adiciona outra camada a isso, uma camada que conecta o tempo com a eternidade. Ele faz uma ponte entre essa repetitividade do mal aqui e agora, certo, e a ausência de tempo da perdição eterna no lago de fogo. O que a fonte sugere é que a estagnação que a gente observa no mal não é só uma característica. É uma amostra do que será sua condição final. Uau, ok. Isso é pesado. Vamos tentar desembrulhar essa ideia. Então, a monotonia do mal no nosso mundo é como um trailer da condenação. É uma boa analogia. Pense, sei lá, num disco arranhado tocando a mesma nota estridente para sempre. Ou um filme preso em um único frame de agonia. Se a eternidade com Deus é descrita como uma descoberta constante, uma sinfonia que nunca se repete, a condenação é o oposto absoluto. O mesmo momento de angústia. O mesmo pensamento de revolta. A mesma percepção de perda repetido para sempre, sem nenhum alívio ou progresso. A chatice se torna o tormento. Isso dá uma dimensão completamente nova ao conceito.
E no meio dessa análise, o texto insere um conselho muito prático, que me parece fundamental. Qual? Diz que o cristão precisa de paciência, pois somente Jesus pode repreender o pai da mentira. Isso estabelece uma hierarquia de autoridade, não é? Não é uma luta que se trava na força do braço. Sem dúvida. E esse ponto é o que nos leva à postura de reverência que parece ser o coração desses textos. Diante de uma realidade tão séria, a atitude não é de autoconfiança, mas de dependência. Faz sentido. E essa ideia de que a autoridade final pertence a Cristo é a ponte perfeita para o segundo tema, que é a descrição do juízo no texto Desespero Eterno do Pai da Mentira. Sim, essa conexão é muito clara. Se a repreensão pertence a Jesus, é porque o confronto final se dá em um nível que a gente nem consegue imaginar. Exato. E o texto Desespero Eterno se esforça para descrever esse momento. A imagem que ele pinta do lago de fogo vai muito além do fogo físico. Muito além. Fonte diz que é a ausência de tempo, de descanso, pavor, sem cessar, ira reprimida que não pode ser externalizada. É uma descrição que foca totalmente na experiência interna, psicológica e espiritual. É um colapso interior. Um colapso. E um dos elementos centrais desse colapso, segundo o texto, é a memória. A fonte diz que o tormento do pai da mentira é amplificado porque ele se lembrará de toda a maldade que ele mesmo planejou. É mesmo. Ele cita Todas as mentiras da humanidade. Cada assassinato, luxúria, blasfêmia. O que me impressiona nisso é que o tormento não é só algo aplicado de fora. O mal que ele gerou se volta contra ele. Sim. A própria obra dele vira sua prisão, um peso eterno na sua consciência. É como se ele fosse forçado a contemplar o fruto podre de suas ações por toda a eternidade. Exatamente. A fonte de seu poder e orgulho se converte na fonte de seu tormento eterno. Mas a análise não para por aí. Ela avança para o que talvez seja o ponto mais impactante. Que é a questão da coragem, ou da falta dela. Aqui vem a parte que realmente me fez parar para pensar. A fonte afirma que na condenação, o ímpio e Satanás irão ser despidos de sua coragem maligna. Essa expressão, coragem maligna, é muito forte. O que a gente pode entender por isso? Olha, eu entendo como a arrogância, a audácia de desafiar o que é sagrado. A postura de desafio. Isso é insolência, a performance de poder que caracteriza a rebelião. Mas o texto argumenta que essa coragem é uma farsa. Uma construção que só se sustenta na ausência da santidade esmagadora de Deus. E no momento do juízo, essa fachada desmorona completamente. espere um pouco, isso vira de cabeça para baixo toda a imagem que temos do mal como algo ousado, desafiador. Vira. O texto continua dizendo que o diabo não terá mais coragem alguma, percebendo quão covarde ele é diante da santidade e da ira de Deus. É isso. Então ele não é um grande adversário que luta até o fim. Ele está sendo descrito como fundamentalmente covarde. Exatamente. A imagem não é de uma batalha épica entre forças equivalentes. É de uma escuridão que simplesmente deixa de existir na presença de uma luz absoluta. Uma luz absoluta. A coragem do mal só existe na penumbra da permissão divina. Diante da presença manifesta de Deus, ela se revela como o que sempre foi: medo e fraqueza disfarçados de orgulho. Isso é desarmador. E como o texto explica o desespero que dá nome à fonte, de onde vem esse desespero final? O texto é muito específico sobre isso. Ele explica que, embora o diabo tenha uma certa percepção da ira de Deus, por causa da sua memória da glória celestial que ele perdeu, ele se lembra de onde veio. Exato. Mas, e aqui está o ponto, ele não entende o que é passar a eternidade sendo esmagado por Deus. O desespero vem dessa lacuna. É o momento em que a compreensão finalmente chega quando é tarde demais. É a percepção final. É a percepção avassaladora e final de sua própria insignificância, de sua tolice e de sua covardia diante da realidade de Deus. O desespero não é a luta, é o fim da ilusão. Ok, vamos juntar as peças. A gente começou com a ideia do mal como algo repetitivo, estático, quase obsoleto, preso num ciclo de chatice. E agora chegamos a essa imagem do juízo final não como uma grande guerra,
mas como um desmascaramento, a revelação de uma fraqueza e covardia fundamentais. Exato. E para amarrar tudo isso, a fonte de Desespero Eterno termina com uma nota pessoal que é a chave de tudo. O autor diz: "Estou falando isso porque sou filho de Deus e amo Jesus mais do que tudo." Entendo que Jesus repreende o diabo, não eu. Essa frase final é crucial. Por que você a considera tão crucial? Porque ela conecta toda essa teologia grandiosa a uma postura humana, prática. É um ato de humildade e reverência. Sim. Depois de descrever a santidade esmagadora de Deus e a seriedade do juízo, a conclusão não é "agora sei como lutar", mas sim "agora entendo a quem pertence a autoridade." A atitude apropriada, então, segundo os textos. Não é de confronto direto ou arrogância espiritual, mas de temor, de reconhecimento da soberania divina. Então, no fundo, todo esse mergulho na natureza do mal e do juízo serve para nos ensinar sobre o nosso próprio lugar. Sim. A falar desses assuntos com temor e tremor, como as Escrituras dizem em outro lugar, entender a seriedade disso tudo nos leva a confiar na autoridade de Cristo em vez de assumir uma postura de confronto que não nos cabe. Precisamente. A profundidade da análise do mal serve para realçar a majestade da santidade divina. E diante dessa majestade, a única resposta coerente é a reverência e a confiança naquele que tem toda a autoridade. Exploramos, então, duas perspectivas que se completam de uma forma muito profunda. Uma que define o mal por sua estagnação, sua repetição. Em contraste direto com a natureza renovadora do divino. Exato. E outra que descreve o juízo final não como uma batalha, mas como a revelação inevitável da fraqueza e covardia do mal diante de uma santidade absoluta. E se a gente conecta isso a um quadro maior, isso nos deixa com uma questão importante para reflexão. Qual seria? Se o mal é caracterizado pela repetição e pela ausência de novidade, e o divino pela renovação constante, como podemos discernir essas influências no nosso dia a dia? Boa pergunta. Quais são os padrões em nossos pensamentos e ações que nos levam à estagnação, aquele loop que esvazia, e quais são as fontes que verdadeiramente trazem renovação e vida para o nosso cotidiano?